Fala moçada, estamos começando aí mais um episódio do nosso digníssimo Domingueira Talk Show. Vamos que vamos, mais uma vez, só esperar a galera vir chegando. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso digníssimo Rafael Monteiro. Galera entrando aí, Miriam Andrade, Daniela Mirandax. Vamos que vamos. Estamos só esperando, galera, o Rafinha. Rafinha tá chegando na área, Mamãe Coach e todo mundo aí se ligando no segundo episódio desse nosso talk show, Domingueira Talk Show, que já é um dos trading topics do mundo da quarentena. Fala, Lazinho, meu querido, tá aí na área. Vamos que vamos. Galera, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos entrevistar o nosso digníssimo e sexy Rafael Conteúdo. O rapaz é bom, tá? O rapaz é bom. Já entrou aqui. Vou chamar ele aqui pra live. E vamos que vamos. Vou botar um sonzinho aqui, um Celso Blues Boy, pra ir dando uma incrementada. Vamos que vamos. Rafinha tá aí na área. Ô Rafa, já fiz o convite aí. Vem que vem. Celso Blues Boy, galera. Quem conhece, escuta. Quem não conhece, escuta também. Estava deitado, queria acordar, sem ter nada o que fazer. Esse é o Domingueira Talk Show. Vai que vai. Ô Rafa, eu já fiz o pedido aí, mano, pra você. Só aceitar. Aumenta que isso aí é rock and roll, moçada. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Vai, Rafius. Era como um trem. Vocês conhecem, galera? Comenta aí, ó. Mandei aí, Rafa. Mandei de novo, cara. Vocês conhecem aí Celso Blues Boy? Quem conhece Celso Blues Boy? Dá uma comentada aí. Quem tem aula com o Rafael, manda um joinha aí, ó, na live. Quem já teve aula com o Rafa, manda um joinha. Ô, Rafael, eu já mandei aqui, mano. Eu vou mandar mais uma vez. Rafael. Adicionar. Aí, Rafa, vê se deu certo aí. E aí, galera, como é que tá a Páscoa aí? Maravilha, lá, cheio dos joinha. Fala, Breno, meu querido. Ah, Mari. Vai que vai. Enquanto isso, vocês ficam admirando a minha beleza. Esse pedaço de mau caminho que está aqui com vocês. Enquanto não funciona ainda a divisão da tela. Uma vez, eu não sei o que está acontecendo com o nosso querido Rafael Monteiro. Fala, mamãe, entrou aí. Lígia Werneck. Como é que tá a quarentena, hein, moçada? Ô, Breno, a música já rolou, mano. Aqui eu botei um Celcinho Blues Boy pra ver o que tava acontecendo. Mas vamos que vamos. Manda aí, ô Rafa, manda você pra mim. Lucão, te enviei a solicitação, não veio nada, cara, não chegou. Manda aí de novo, Rafa, para nós. Já almoçaram, galera? Já teve o papazinho aí? Hoje eu fiz aqui, eu que fiz o almoço aqui em casa. Fiz o quê? Fiz um peixinho frito, uma tilápia, purezinho de batata baroa com queijo e um arroz com lentilha. Vamos que vamos! Ô, Rafael! Ô, Rafael! Ô, galera, ajuda aí a chamar o Rafa. Ei, agora vai dar, visualizar, fazer uma transmissão ao vivo. Isso aí é programa ao vivo, é assim mesmo, gente. Programa ao vivo é assim que funciona.
Agora vai que vai, hein? Ih, o Deu homem certo. chegou. Uma hora Então, funciona. firme e forte. Pô, Agora funcionou. até o Faustão, até os caras lá da Globo, quem sabe faz ao vivo, né, meu querido? Com E aí, certeza. maravilha, Binho. Bom demais. Agradeço o convite aí e bater aquele papo nessa domingueira aí à tarde. Colocar a Claro, galera a par dos assuntos, das novidades aí. vamos que vamos. Bom, gente, esse aí então é o nosso Domingueira Talk Show, todo domingo, às 2 horas, se a quarentena aqui nos permitir, vamos que vamos. Isso aqui, na realidade, é um programa de entrevista, né, um bate-papo. E aí, eu até conversei bastante aí com o Rafa essa semana, a gente tem trocado bastante ideia. E aí eu tive a ideia de chamar ele para a gente fazer aqui esse segundo episódio. Para quem não viu, o primeiro episódio está no YouTube, foi com a Vanessa Destro, Mamãe Coach. Então você pode ir lá no canal Química com o Lucão, que já tá lá. E esse episódio, assim que a gente acabar aqui, eu vou lançar lá no YouTube também. Suave? Ô, Rafa, o negócio é o seguinte, então, meu querido. Eu queria que você começasse falando pra gente, né? Uhum. Como é que foi a sua formação, cara? Você é nascido em Muriaé mesmo, estudou por aí e fez faculdade aonde? Isso aí. Bom, eu sou nascido aqui em Muriaé, eu sou de 84, grande década de 80 aí, firme e forte. Nasci e cresci aqui na cidade de Muriaé e toda a vida eu estudei em colégio particular aqui da cidade, né? Não foi na equipe, não. E quando a equipe chegou, eu já estava no 8º ano. A equipe chegou, funcionava lá no shopping, o Mar Uhum. Center Shopping, e eu era aluno do Colégio São Paulo na época, e eu estudei desde da primeira série lá. E aí, em 2003, recebi a notícia de que eu passei em biologia na UFJF. Então, em 2003, caí lá na UFJF, foi onde eu tirei os 2 diplomas. Na época, tinha uma brecha no sistema que a gente conseguia tirar licenciatura e bacharelado. Aí, depois de 2009, fomos para a pós. Aí, eu fiz a pós no Rio de Janeiro. Foi a minha primeira experiência profissional e lá eu acabei fazendo a pós. Foi quando, depois, assunto para uma outra pergunta, eu caí no Lego. Maravilha. Ô, Rafa, o negócio é o seguinte, você fez biologia, né, cara? A gente, mais ou menos a mesma idade, eu sou de 85, né? E eu sou formado em farmácia, fiz farmácia lá em Ouro Preto, na UFOP, só que eu queria fazer biologia, cara. Inclusive, eu cheguei a passar em biologia na UFV. E não fui, cara, porque meu irmão já estudava em Ouro Preto. Então eu Aham. pensei, Aí, meu aí. irmão ia pra lá, pra mim tanto faz, que eu queria dar aula, pra mim já era. Mas eu queria fazer biologia também. Só um detalhe rápido aqui, nosso amigo Felipe Neres, o grande Zebrinha, tá aí na área também, né? E falando da biologia, Rafa, porque assim, o que que te levou a fazer biologia? Você sempre quis dar aula, o foco era a aula, e por que da biologia? É até engraçado essa pergunta, porque quando eu era adolescente, se você pegasse os filmes que eu assistia e os documentários que eu assistia, eu era muito mais da área de tecnológicas, era mais fácil ter feito engenharia do que biologia. Assim, desde cedo, aqui em casa, a gente tem que lembrar que nós somos da década de 80, então a internet chegou aí no início dos anos 2000. Então, eu toda a vida aqui em casa eu cresci num ambiente que tinha Barça, saía revista científica, a gente acabava comprando. Então, eu sempre cresci nesse meio da divulgação científica. E aí, eu acho que, apesar de eu ser apaixonado com a área de tecnologia, acho que a minha dificuldade em matemática, que eu apanhava, eu só aprendi a gostar depois na faculdade. Eu acabei seguindo a área de biológicas, que de certa maneira eu gostava também, e foi onde eu aprendi a gostar mesmo, a me apaixonar por esse setor. E em relação às aulas, cara, como é que apareceu aí na sua vida a oportunidade? Quando você fazia o curso da biologia, o seu foco, até porque você falou aí agora que fez a licenciatura e o bacharelado, né? Para quem não sabe aí, que está acompanhando a gente, que vai fazer ainda um curso superior, a licenciatura ela é mais voltada para a área acadêmica, né? Para você dar aula, enquanto o bacharelado
mais para a área de pesquisa, né? Em alguma coisa. Uma coisa não impede a outra, mas é o foco principal ali. E o que durante a faculdade, você já tinha essa visão de ser professor? Como é que veio a ideia de dar aula para você? Rapaz, essa pergunta é interessante, porque na faculdade eu comecei, minha primeiro estágio foi na área de laboratório. Então eu tinha certeza que eu queria seguir nesse setor de laboratório. Só que aí, em 2006, apesar do meu estágio ser no laboratório, ele não era um estágio remunerado. E aí a minha primeira bolsa paga foi na área de educação. Eu entrei num projeto, inclusive, apesar de ser na UFJF, a minha bolsa vinha de São Paulo, da FAPESP. Era um projeto da FAPESP chamado Mão na Massa, que era um projeto de ensino de ciência em escolas públicas ali da região de Juiz de Fora. Então esse foi o meu primeiro contato com a área de educação. Só que logo que eu formei, eu acabei não seguindo esse setor, porque é aquela história, né? Apesar de ser uma bolsa, um estágio, eu não tinha experiência de carteira assinada em escola. Então, eu tentei correr atrás aqui na minha cidade, distribuir currículo em várias escolas em Muriaé e Juiz de Fora, e como era de se esperar, não apareceu nada. Nenhum colégio me chamou. E aí, nesse meio tempo, no desespero, já estava 6 meses de formado e morando em casa e nada de experiência profissional. No desespero, eu peguei um jornal, fui folheando, é quando eu caí no Rio, no projeto Lego, que de certa maneira é educação, mas eu não dava aula em sala de aula. Era um projeto que eu dava curso para professores da área municipal de Niterói, e sala de aula foi quando eu desisti do Lego. Eu já tinha 2 anos dentro da empresa, e aí eu decidi ir para Viçosa, para tentar mestrado, lá em Viçosa. E lá em Viçosa eu vi que o mestrado não era bem o que eu queria. Foi quando bateu o desespero. Larguei meu emprego, o mestrado que eu larguei o emprego para fazer ele não era o mestrado que eu queria, porque era na área de computação. Eu vi que isso não ia me levar em lugar nenhum. Um cara com diploma de biologia fazendo mestrado em computação, eu não ia me encaixar em lugar nenhum. Foi quando eu saí distribuindo currículo lá em Viçosa, e aí a galera já sabe o resultado, qual rede me chamou. O Colégio Equipe, lá em Viçosa, me chamou. O Marco Antônio, na época, ele estava fazendo uma cirurgia, ele teria que se ausentar por 2 meses. E aí eu caí com aquele peso de entrar substituindo o Marco Antônio, super popular aí na rede, e acabou que deu certo, porque os meninos gostaram da aula, apesar de ser minha primeira experiência, e aí o Magno me chamou aqui em Muriaé, foi quando eu caí de... Estamos aí até hoje, 2020. E a galera aí, ó, que está acompanhando, teve aula com ele, sabe como é que é. Ó. Um dos quadros mais bonitos de toda a história da educação no Brasil é desse rapaz aí, ó. Rafael Monteiro, vulgo Rafael Conteúdo, tá? Eu entro nas aulas aí depois da sala dele, né? A gente trabalha junto lá, no equipe, né? E o quadro do cara, ó, impecável. Faz o desenho tudo bonitinho, negócio tudo massa. É isso aí. E é bom, né, Rafa? Essa ideia dos quadros, cara, bonito, que isso traz o aluno para a aula, né? Para quem acha o quadro do Rafael bonito aí, manda uma mãozinha para nós aí. Mas, ó, os seus quadros nos vídeos do seu canal do YouTube também, rapaz, o Lucão capricha aí nos quadros dele, que eu fico babando ali. Eu ainda vou chegar nessa letra que ele faz. Que isso, rapaz. O negócio que o quadro tá feio, pô. Eu tinha uns professores antigamente, uns professores de história, cara. Vou até falar o nome dele aqui, chamava Laerte. Pô, o quadro do cara parecia um hieróglifo, mano. Saía rabiscando tudo, puxava seta de um lado pro outro. Foda, entendeu? E aí não cativa um aluno, né? Mas, ô Rafa, uma coisa que eu tô achando um tema legal pra gente discutir, que é a quarentena que trouxe, né? Inclusive, a gente até já conversou muito disso. A gente, às vezes, fica engessado, cara, ali dentro do colégio. Você, por exemplo, que dá aula em outros colégios da rede, eu também. E aí a gente praticamente não tem tempo pra gente, né? Inclusive, aí entrou o nosso digníssimo Moisés Moca Dota, que é outro professor aí da área, ele sabe o que nós estamos falando, né?
Isso aconteceu com essa quarentena da gente ser obrigado a desenvolver um lado que talvez lá no fundo a gente, pelo menos eu e você, sempre quisemos fazer, não é? Que são essas aulas, essas videoaulas. Com as videoaulas aparece isso, por exemplo, né? Essa live que a gente está fazendo, essas coisas da gente tentar criar um canal no YouTube. E aos poucos, né, a gente vai vendo que a quarentena tem ajudado pelo menos a gente, os professores, né? Lógico que a gente tem muito problema com as mortes e tudo mais, mas nesse lado nosso tem ajudado. E eu queria saber, uma opinião sua, o seguinte: você acha que esse quadro agora de EAD, né, vamos chamar assim de ensino à distância, né, será que, comparando com o ensino presencial, lógico que o ensino presencial ele tem ali uma qualidade melhor, porque a gente está acompanhando e tudo mais. Mas você não acha que é mais fácil o aluno, que ele tem o tempo dele, ele vai estudar na hora que ele quiser? É óbvio que a gente não está ali em cima, né? Mas a gente está sempre à disposição. Você acha que essa ideia do estudo da EAD, esse estudo na quarentena, com o presencial, tem muita diferença? Você vê muita diferença? Ou melhor, o aluno está prejudicado? Olha, é um assunto até, para alguns, até considerado meio polêmico, né? A minha visão sobre o EAD é que eu acho que há nicho para todo mundo. Então eu vejo que o ensino regular, o fundamental e o ensino médio, principalmente, exige não só o EAD, mas também o presencial. Então eu vejo que para o fundamental e o ensino médio, o EAD pode ajudar como um complemento. Por exemplo, o menino acompanha a aula presencial, porque o ensino presencial exige disciplina, porque o menino vai ter um horário para acordar, os pais vão estar ali em cima, fazendo com que ele não falte a aula. E o EAD eu acredito que ajuda muito na parte da revisão. Então você vem com EAD e revisa a matéria com o menino, às vezes antes de uma prova. E também, às vezes, o menino que teve dificuldade de acompanhar aquele assunto na sala de aula, se ele tem aquela mesma aula na internet, em casa ele pode revisar. Então ele vai chegar com aquilo ali revisado na sala de aula, que é o ambiente ideal. É o menino ter visto a matéria antes dela ser trabalhada. Esse é o ambiente ideal. Agora, o EAD puro e exclusivo, eu vejo que ele funciona com pessoas que já têm a disciplina de estudo, porque, de certa maneira, o EAD exige disciplina. Então, por exemplo, o menino que às vezes está fazendo cursinho há 3, 4 anos para medicina, ele já sabe o que o professor do presencial vai falar. Então, o EAD eu vejo como uma ajuda. Às vezes, o menino pode acelerar, fica até uma dica aí para o pessoal. Às vezes você coloca a velocidade do vídeo em 1.5, então você consegue assistir o vídeo mais rápido. Aí, ó. E outra dica que eu vejo também é como treinamento profissional de algumas áreas. Às vezes o cara, como profissional, ele recebe o treinamento da empresa dele por EAD. Aí o EAD puro e exclusivo, eu acredito também que funcione. E para o aluno concurseiro. Às vezes, para o cara que já é formado, já tem o seu diploma e quer seguir aí a carreira pública. Então, eu vejo o EAD puro e exclusivo também funcionando para esse setor. Agora, para o ensino médio fundamental, eu vejo o EAD como um complemento. Eu não vejo o EAD como uma solução definitiva, porque a gente sabe que o EAD exige disciplina do aluno. Então, como um complemento no fundamental e médio, eu acredito que sim, é um caminho sem volta, com certeza. E, Rafael, pegando aí 2 ganchos no que você falou, né? Um é a respeito até a Vanessa, a mamãe coach aqui, comentou agora, que é o conceito de sala de aula invertida, que é uma coisa que eu sempre tentei comentar com os alunos. Seria muito bom que o aluno assistisse uma videoaula, por exemplo, antes da aula. Porque ele já chega na sala de aula com o conceito pré-estabelecido. Ele vai tirar as dúvidas dele, vai solidificar, né? Vai concretar, vamos colocar assim, aquele conceito que ele já tinha visto antes. Um segundo ponto interessante que você falou do EAD, e eu concordo nessa parte, eu estou fazendo um curso de pós agora, pós-graduação em docência e ensino superior,
E acabou que com a quarentena eu fiquei nessa loucura de preparar aula para o colégio, tal, e esqueci da prova. Eu tinha que fazer uma prova e não tinha visto as aulas direito, tinha visto uma aula ou outra, né? Aí o que eu fiz? Peguei num domingo aqui, domingo passado, e peguei as aulas e fui vendo. 1.5 na velocidade, o cara vai falando um pouquinho, né, mais rápido, mas você consegue ainda acompanhar. E para mim, pelo menos, funciona muito assim. Quando eu fui fazer a prova, eu nunca tinha feito um curso EAD na vida. Quando eu fui fazer a prova, eu vi que, inclusive, se eu quisesse buscar as questões na internet, essas questões já estão na internet, tem o gabarito na internet. Só que aí, eu, na minha cabeça, não tem para quê, se eu estou pagando um curso, não é? Eu ficar buscando na internet, porque a nota por nota não adianta nada. A gente tem essa cabeça. Só rapidinho aqui, mandar um abraço pro Perdigão, tá aí na área, Gilmarzinho também, o equipe em peso, né? Daqui a pouco nós vamos fazer um aulão aqui, né? Mas, dentro dessa ideia, o Rafa, ainda, né, do EAD e de tudo isso, eu vejo que se depois dessa quarentena, os meninos tiverem essa cabeça de usar a internet a seu favor, e talvez a quarentena traga um pouco isso para eles. Porque você vê, eu sou um cara que eu não sou contra o celular na sala de aula. Eu já trabalhei em colégios que, inclusive, os meninos tinham um tablet, e você usava programas. A gente tem muita coisa boa para ser mostrada ali. Só que os meninos de hoje não valorizam, né? Então, que depois dessa quarentena, eles tenham em mente que o celular pode ser usado tranquilamente, mas a seu benefício. Hoje eles estão obrigados a ver o celular como aula. Eu vejo a gente, por exemplo, você falou aí das enciclopédias. Hoje, quando eu tenho uma dúvida, eu jogo no Google direto. Não é? A gente pega o celular e joga no Google a dúvida. Antes a gente tinha que buscar a informação. Não é? Agora, ainda em cima desse lado, vamos colocar assim, profissional nosso, né? Na área da educação, a gente até brinca, né, um pouco em relação a isso, que você é um cara meio nerd, né? Sabe de tudo. Conversar com o Rafael é sempre uma coisa boa, porque ele tem assunto para tudo, né? E ainda, dentro dessa possibilidade, eu tenho uma dúvida que surgiu, que é o seguinte: quando você trabalhava lá na Lego, né? Qual era o seu papel lá? Você falou que dava aulas, né, e tudo, mas eu penso em Lego você montar, cara, as pecinhas, fazer robozinho. Como é que você trabalhava lá? Qual era o seu papel dentro da empresa? Olha, foi uma experiência muito interessante, porque nós tínhamos as reuniões semanais, e as reuniões era a parte mais legal do trabalho, porque nas reuniões nós, literalmente, a gente brincava com o Lego mesmo, tentando desenvolver algum kit que pudesse ser levado para a sala de aula e esse kit ser utilizado como ferramenta. Então, o projeto, ele utilizava o Lego em sala de aula como ferramenta para o ensino de ciência, principalmente. Então, ali dentro, o meu papel era de treinamento. Nós desenvolvíamos a metodologia na empresa uma vez por semana, e durante o resto da semana nós íamos de escola em escola. Então eu, no caso, tinha 6 escolas que eram minha responsabilidade, e eu chegava lá uma vez por semana e dava treinamento para os professores. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu acabava acompanhando aquele professor usando o Lego em sala de aula. Então, eu não dava aula, mas eu dava treinamento para os professores usarem o Lego no ensino de ciências. E é muito interessante. No caso, na época, a prefeitura de Niterói comprou o projeto, era um projeto caro na época, comprou o material, distribuiu o Lego, e aí tem aquela crítica. Os professores achavam que era uma verba muito alta, mas também tem o outro lado. Eram crianças, na maioria das vezes eram crianças carentes, que a gente sabe que dificilmente ela teria contato com aquele brinquedo daquela qualidade na casa dela. Então a escola estava oferecendo isso para ela. E o Lego trazia a questão da responsabilidade, porque no final as crianças eram responsáveis por guardar aquele kit ali para ela poder usar na outra semana. Então particularmente eu dava treinamento para os professores. E esse lado, Rafinha, é lúdico também, né, de aprender com brincadeira, isso é legal. Eu fiz um curso quando eu morava em Belo Horizonte, e eu trabalhei num colégio lá que
é o COC, né, SEB, é uma rede, enfim, e eles têm a tecnologia muito aplicada à sala de aula. E isso é uma coisa que eles chamavam lá de gamification, que é você utilizar jogos, brincadeiras, para tentar trazer esse lado lúdico para a sala de aula. E isso ajuda muito, né? A gente tentar inserir, de alguma forma, coisas do cotidiano do menino, às vezes até que esse menino não tenha Lego, ele sabe o que é, né? Ele não tem a condição de ter, mas ele sabe que um outro amigo dele, ou alguém, um primo dele rico, de outro lugar vai ter, entendeu? Mas uma coisa que me deu uma dúvida, eu queria até fugir um pouquinho da nossa pauta, é o seguinte, como é que era lá no Lego? Era tipo na Google? Eu só sei da Google, assim, nego bebe, toma café e fica lá no meio daquele puff, é mais ou menos desse jeito? Então, foi bom você ter perguntado isso. A parte da empresa era assim. Eu não esqueço da cantina. A primeira vez que eu fui na cantina, que eu cheguei lá, tinha café expresso e tinha a moça que atendia. Aí eu cheguei, pedi o café expresso, pedi o pão de queijo, e aí eu queria saber onde que pagava aquilo. E aí a moça falou, não, que isso, é por conta. Eu falei, como assim? Mas se eu quiser repetir, eu posso? E aí ela falou, pode. E eu ia uma vez na semana. E ir na empresa era a parte mais legal. A gente ralava nas escolas, que era muito interessante também, mas a parte de desenvolver os kits, que era na empresa, era igualzinho a gente ouve falar, que é no Lego. Tem os puffs ali e a gente ficava por conta de criar. Até sinuca tinha, então era interessante pra caramba. Legal. Você tem algum exemplo, Rafa, de alguma coisa que você fez assim, para falar pra gente? Uma célula, era algo desse tipo? Era, no caso, educação tecnológica. A parte. Eu poderia. Se eu tivesse até uma foto que seria legal mostrar. Depois, no meu perfil do Insta, tem uma foto. Teve o coração que eu desenvolvi, que ele batia mesmo, ele usava o kit robótico, então ele fazia o movimento do átrio, do ventrículo, impulsionando o sangue. Mas eu fui muito para o lado da física, então teve o trebuchet, que foi até um acidente que aconteceu lá no Lego, que a gente não conseguia fazer aquela catapulta, arremessar as peças longe. E aí eu coloquei peso nela, peguei a pilha do kit, coloquei ali, e de repente aquilo voou na sala da chefe nossa, da coordenadora. E aquilo voou longe, eu achei que eu ia tomar um pito danado, porque ela estava em reunião e a peça voou lá na sala dela. E no final foi o contrário, ela queria saber como que eu fiz a catapulta funcionar. E isso acabou virando mais uma peça de montagem nos kits que a gente utilizava em sala de aula. Então tem algumas histórias bem interessantes aí da época do Lego. Legal, legal demais. E aí, Rafa, ainda dentro dessa ideia, eu vejo aí, eu acompanho aí suas postagens, né? E vejo que às vezes aparece você lá, cara, com as máscaras, não é negócio de quarentena, não. Umas colas, umas luvas, né? E esse lado seu de umas naves, né? Umas navezinhas espacial, como é que é aquilo ali? Isso aí, essa ideia já veio lá do Lego e você traz isso até hoje? Conta um pouco pra gente aí dessa sua façanha. Só um detalhezinho aqui, mandar um abraço pro Igão, tá aí na área, nosso professor de história. Valeu. Bom, isso é muito antigo para mim, porque desde cedo eu sempre brinquei com o Lego de montar. Então, desde os meus 10 anos que eu tenho kit Lego aqui em casa, que eu sempre brinquei de montar. E agora, na vida adulta, depois de velho, eu conheci o kit Gundam, que são robôs que a gente monta do desenho do anime Gundam, que é da marca Bandai. Então, em 2015, eu comprei meu primeiro kit, Bandai, em 2015, ou seja, já tinha meus 30 e poucos anos, brincando aí de montar robozinho. Eles são muito articulados, e aí, em 2018, eu conheci o canal Homem do Espaço, que é um dos canais que fazia transmissão de lançamento de foguete, e aí foi quando eu comprei esse bonitão aqui pronto. Esse daqui eu comprei pronto. Vou pegar aqui, ó. Esse daqui é uma miniatura do Falcon Heavy, do Elon Musk. Esse que eu comprei pronto. E aí foi quando eu tomei
colocar ele aqui, foi quando eu tomei conhecimento dos kits da Revell. A Revell fabrica kit desde pós Segunda Guerra Mundial. E aí foi quando eu descobri os kits da Revell, que aí eu comecei a montar os meus. Este daqui já fui eu que montei. Esse daqui é o Saturno V, que levou o Homem à Lua, completou 50 anos ano passado, 2019. Esse daqui já é um kit Revell. Então, esse hobby, ele é chamado de plastimodelismo e é uma das paixões, além de astronomia, filme, série, e outros hobbies que a gente vai adquirindo aí na vida adulta. E legal, Rafa, que você falou, e eu gosto de falar isso sempre, né? A gente, quando é mais novo, a gente não tem nosso dinheiro, então os nossos brinquedos é o que o pai e a mãe da gente dá pra gente. Às vezes a gente enche o saco para conseguir alguma coisa, acaba conseguindo, às vezes não. Mas depois que você fica velho, que você já começa a ter a sua grana, aí você pode brincar das coisas que você quer. Às vezes até inclusive uma coisa que é mais cara, você bota na balança e fala, bom, mas esse negócio tá caro, mas mesmo assim vale a pena. A gente vai ficando velho e os brinquedos vão mudando, né? Mas você falou aí, mostrou pra gente aí esses foguetes, né? E eu lembro, cara, que uns 2 anos atrás, talvez, né? Você postava para os meninos lá de Leopoldina, né, nos grupos e tudo, os lançamentos, né, que você acompanhava. Inclusive, até um camarada lá, eu não sei direito o canal, você fala aí pra gente, que até, o Rafael tá sempre aí acompanhando a gente, mandar um abraço aqui para os alunos dele. Como é que é essa sua paixão por foguete, pela astronomia, de onde que isso vem? Olha só, astronomia eu sempre gostei desde cedo. E é engraçado que isso remonta desde a época que eu lembro de ter Barça aqui na minha casa. Então, assim, com 5 anos eu ficava folheando revista e livro com imagem de planetas e de nebulosas ali. Aí aquela coisa, a gente vai crescendo, aquilo ficou um pouquinho de lado. Aí no meu 9º ano eu queria ter um telescópio, só que na época não vendia, não tinha telescópio no Brasil, a gente não achava isso à venda em lugar nenhum. E aí, usando o que eu aprendia na física, enchendo meu professor de física, o saco do meu professor de física, eu construí minha primeira luneta usando cano de PVC e lente de óculos. Eu usava lente de 1 grau. Aí eu comprei, aí você ia na ótica, os caras da ótica, não, mas não tem. E aí eu fiz a minha primeira luneta e ela funcionou para a Lua. Eu conseguia ver a Lua. Aí aquilo já foi um grande salto para mim, né? Aí na faculdade eu construí a minha segunda luneta já usando lente de microscópio. Porque eu ia lá no... É massa que a UFJF ela faz a manutenção nos próprios microscópios, não é terceirizado. Então eu lembro de ter chegado lá na oficina e ter aquele monte de lente. O cara falou, pega qualquer uma que você quiser aí. E aí eu fiz meu segundo telescópio. E aí os atuais já são telescópios comprados, são telescópios de marca. E os lançamentos eu comecei a acompanhar em 2018. Eu sempre gostei da área espacial, de foguete, mas eu não sabia que isso era transmitido para o público. Foi quando em 2018 eu conheci o canal Space Today, recomendo aí para o pessoal, muito legal. Tudo que é divulgado lá é revisado cientificamente. E o Sérgio Sacani, ele é geólogo e apesar do nome Space Today é um canal em português, e ele faz a retransmissão ao vivo. Na hora que tem o lançamento, ele faz a transmissão com ele narrando em português. Foi quando eu adquiri o hábito aí de acompanhar. Inclusive, essa semana teve o lançamento inclusive de um foguete tripulado para a ISS, a Estação Espacial. Foi quando eu desenvolvi essa paixão de cabeça e estamos aí até hoje. E Rafa, uma coisa legal, cara, né? Em relação a isso, eu sou um cara que ama astronomia também, né, desde sempre, e hoje a tecnologia que a gente tem, né, de ver as imagens, cara, as imagens que a gente tem são violentas, porque antigamente, né, pô, na nossa época, Plutão ainda era planeta, não é? Então, assim, as imagens, cara, que a gente tinha muitas vezes, era imagem de livros de ciências, que a gente via, como você falou, não tinha internet, não é?
O pessoal está comentando aqui que o pessoal vai levar o coronavírus lá para a estação espacial. Mas Aí tá foi bom falando. o pessoal ter comentado que isso foi uma discussão. Eles não sabiam se fariam o lançamento ou não. Eles estavam nessa. Aí os astronautas ficaram de quarentena antes do lançamento. O lançamento foi lá de Baikonur, na Rússia. É. E voltando à ideia dessas imagens, né? Eu, às vezes, cara, quando eu vou dormir, eu ligo no YouTube aqui na TV e boto aquela estação espacial que eles transmitem 24 horas, né? E fico tentando saber onde é que está na Terra, né? Por exemplo, para quem gosta aí dessa parte de astronomia, tem muitos aplicativos, cara, interessantes para a gente olhar o céu com mapa estelar, para conhecer as estrelas, né? Você que está acompanhando aí agora, galera, se você ainda acha que as Três Marias são Três Marias, vai procurar saber, né, sobre o cinturão de Órion, como é que funciona. Eu, particularmente, moro aqui em Cataguases, eu moro numa roça, né? Você já veio aqui em casa, você já viu como é que funciona. E em noites de lua nova, que dá para você ver mais o céu, e não tem nuvem nenhuma, às vezes eu deito ali fora, cara, e fico lá com o meu negocinho olhando, né? Tentando reconhecer as constelações, as estrelas. Muitas vezes a gente acha, né? As estrelas que mais brilham no céu são estrelas, são planetas, né? Então, toda essa ideia, né? Para quem gosta de astronomia, é bastante interessante. Em relação ainda aos lançamentos, né, que você estava falando, só mandando aqui um abraço aqui para o meu amigo Zé Vitor, está lá na Espanha, muchacho, como que vamos, né? Ele até está comentando aqui, ó, temos lançamentos relevantes do Maranhão. O Brasil, ele tem, se você puder falar com a gente, Rafa, ele tem, inclusive, uma base, né, vamos colocar assim, de lançamento, né, e que muita gente de fora também utiliza, pela proximidade da linha do Equador e tudo mais, não é? Comentar um pouquinho para a gente aí. Olha, esse é um assunto até um pouco polêmico, porque quando se fala de lançamento de foguete, exige-se todo um complexo, tem que haver toda uma logística para aquele foguete ir para ali. A verdade é que já tem aproximadamente 20 anos que a base de lançamento do Maranhão, que o posicionamento dela é simplesmente o melhor posicionamento no globo para lançamento, e tem mais ou menos 20 anos que ela está desativada, que lá não tem lançamento. Então, o status dela hoje é desativação, ela não está funcionando. E aí, no atual governo, inclusive com a presença com o intermédio do Marcos Pontes, parece que foi autorizado aos Estados Unidos utilizar essa base. Só que, para eles utilizarem, primeiro eles têm que construir a infraestrutura. Porque naquela explosão que a gente teve do VLS brasileiro, Veículo Lançador de Satélite Brasileiro, inclusive a torre de lançamento foi destruída e ela não atende os requisitos norte-americanos. Então o status dela hoje ela está aberta ao funcionamento para os norte-americanos, mas eles também não estão utilizando. E aí vale lembrar a base de lançamento da Guiana Francesa. Essa sim, utilizada pelo consórcio Ariane europeu, que são foguetes europeus, e também para as Soyuz russas, que também, via intermédio Europa, utilizam ali a Guiana. E sobre o que você falou, Lucão, de observar o céu, eu deixo uma dica aqui para o pessoal. Às vezes, tem muita gente que está nos acompanhando que tem até interesse por astronomia e pensa assim, poxa, mas eu não tenho um telescópio. Gente, telescópio você vai pensar por último. Primeiro você tem que conhecer o céu. Você não precisa de equipamento para observar o céu. Inclusive, essa semana, aqui de Minas Gerais, deu para a gente ver para a região sul o conjuntinho de satélites Starlink. Mais de 30 satélites enfileirados do Elon Musk passou de modo visível no céu, à vista desarmada. Então a dica é, primeiro conheça o céu. Compre livros de astronomia, depois
deixar o Lucão falar um pouquinho aí mostrar alguns livros que eu até separei aqui para a galera. Primeiro, leia sobre astronomia, conheça os aplicativos de conhecimento do céu, saiba encontrar o Cruzeiro do Sul, o Escorpião e o Órion, que são as 3 constelações mais fáceis. E aí você conhecendo o céu, aí você vai preocupar com o equipamento, porque não adianta você ter o equipamento e não saber para onde apontar. Você tem que saber para onde você vai apontar ele. Ter um mapa celeste do seu lado, e aí sim você vai preocupar com o equipamento. Então, um céu limpo, uma zona de camping, por exemplo, que não tem poste, observa o céu, usa, toda vez que você for para campos, vai para uma roça, olha para o céu. Depois, preocupa com o equipamento. Inclusive, Rafa, você falou, e essa semana aconteceu também, não sei se foi essa semana ou semana passada, que a gente teve o alinhamento de Marte, Saturno e Júpiter. Então a gente via os 3, né, juntinho no céu, assim, legal de ver. E isso tudo tem muita informação. Eu que sigo muito, né, esses canais, eles mandam muita informação pra gente. Existe muita coisa acontecendo lá em cima, né, que a gente não vê. Esses tempos atrás, agora a gente teve a proximidade da Lua, né, com a Terra, a Lua cheia, superlua e tudo mais. Então é sempre interessante. Outra coisa legal que eu aprendi isso, que você falou dos telescópios, né, eu aprendi isso muito. Quando eu era pequeno, eu achava que o céu era um só, cara. Eu não tinha essa visão de que enquanto a Terra ia rodando, a gente vai vendo outras, por exemplo. Escorpião é uma coisa que você não vê no céu sempre. Existe um intervalo de tempo em que você possa ver. Esse céu agora, né, do início do ano, é um céu que eu conheço mais. Porque é a época que eu estou de férias, que eu posso ficar mais à toa. Agora, se eu pegar aquele céu ali de agosto para frente, eu quase não sei como é que ele está. Porque eu não acompanhei, mas é correr atrás. Em cima disso, você falou dos telescópios, das lunetas, né? E você tem, né? Você tem um ou 2 aparelhos, não é isso? E conta pra gente um pouco desse negócio e se pudesse falar rapidinho, que às vezes a gente tem dúvida, e qual que é a diferença de uma luneta para um telescópio? Porque para mim, telescópio era aquele negócio gigante, que rodava de um lado para o outro, né? Conta pra nós aí como é que funciona. A minha primeira experiência com o telescópio foi um telescópio que eu mesmo montei. Inclusive, se alguém quiser montar, procura aí por telescópio no canal do Manual do Mundo. O Manual do Mundo, do Iberê Tenório, ele ensinou a fazer, ele usou a mesma receita que eu usei para fazer o meu. Então, com uma lente de óculos, você já consegue construir um telescópio que vai te atender, por exemplo, para a observação da Lua. Ele não é bom para planeta, mas para a Lua já te atende muito bem. É o primeiro contato que você vai ter. Então, o meu primeiro telescópio fui eu mesmo que fiz. Aí depois eu comprei desses telescópios chineses que a gente encontra aí no Mercado Livre. E aí depois, já em 2013, foi quando eu comprei o meu primeiro, já da classe semi-profissional. A diferença às vezes as pessoas têm preconceito com a palavra luneta. Só que uma luneta, ela pode ter a mesma capacidade de aumento de um telescópio. A diferença luneta, a gente chama de refrator. Refrator é qualquer telescópio que utiliza lente. Então, utilizou lente, a gente chama de luneta. E se ele utiliza espelho, aí a gente chama de telescópio. A capacidade deles não é de acordo com o modelo. Você pode ter um telescópio mais potente que uma luneta e uma luneta mais potente que um telescópio. Então fica uma dica, se alguém estiver procurando comprar um telescópio, primeiro, se atentem à abertura dele, não o número de aumento. 600 vezes, você nunca vai usar o aumento de 600 vezes. 600 vezes é exagerado demais, porque igual tem nos anúncios. Então, ignora o aumento e observa a abertura. 60 milímetros é a sua porta de entrada na astronomia. Então, 60 milímetros são os primeirinhos. 90 milímetros você já está começando numa classe interessante. E a partir de 150 milímetros aí a conversa fica séria. Então, telescópios a partir de 90 milímetros já vai te atender numa gama de objetos, desde céu profundo até objetos mais próximos, como os planetas. E aí, eu acho que já dá para mostrar os livros, não dá? Sim, lógico.
E aí os livros, eu vou mostrar 3 que para quem está começando é o que eu recomendo. Um ainda é produzido, esse daqui, ó. Se você procurar na Amazon, você encontra, que é o Astronomia para Leigos. Para leigos é para essa? É, Astronomia para Leigos. Esse livro aqui para quem está começando do zero. Está começando do zero, Astronomia para Leigos. Esse livro ainda é produzido. Esse daqui já vai ser um pouquinho mais difícil da galera encontrar. Você quer conhecer o céu, aí é esse daqui. Esse livro aqui, ele já parou de ser produzido, mas você encontra facilmente aí Sebo, né? no estante virtual. Assim. Oi? Deve O achar em manual sebo. é sebo, o estante virtual, Manual do Astrônomo Amador. Esse livro aqui é o que me acompanha para onde eu vou. Esse daqui é completão. Conhecimento de céu é esse daqui. E o último, que é astronomia em geral, para quem gosta aí de nebulosa, galáxias, esse daqui também não sei porquê. A editora ainda produz livros, mas esse daqui parou de ser produzido. Mas você encontra a rodo aí na internet. Mercado Livre, estante virtual, tem bastante. Inclusive, sobra de estoque você encontra, que é o Guia Ilustrado da Astronomia Zaha. Esses 3, para quem está começando, é perfeito. Você consegue ler, tem um vocabulário que você consegue ler. A partir do 8º ano para cima, até adulto, já são livros muito bons, que eu recomendo aí para galera. Legal. Ô, Rafa, deixar aqui um abraço pro Flávio, meu diretor aqui de Cataguases, companheiro seu na biologia, tá aí na área, né? E o Pedro, cara, Pedrão, aluno nosso aqui, falou para você comentar um pouquinho do curso de Sim. astrofísica. O Ah, curso de sim. astrofísica para todos. Olha só, o Sérgio Sacani, ele tem esse, se eu não me engano, esse curso que ele está falando, o Astrofísica para Todos, é o do Sérgio Sacani. Eu faço esse curso, ele é um curso pago, no entanto, você só paga ele uma vez. O acesso dele é vitalício. O Sérgio Sacani falou que vai sempre alimentar a plataforma. Ele é um curso pago, mas parece que agora tem promoção. E sobre astronomia e astrofísica na faculdade, o pessoal exige um pouco de cuidado. Por quê? O pessoal acha que o curso de astronomia é para você observar em telescópio. E não é. Na verdade, a maior parte do seu curso você vai passar fazendo cálculos matemáticos ou na frente de um computador. Porque a astronomia trabalha com modelos matemáticos. Então, o curso de astronomia, quem quer fazer, você pode seguir por 2 caminhos. Um seria fazer o curso de astronomia na UFRJ. A UFRJ tem o curso de astronomia. Ou então, que é o caminho que a maioria faz, que é cursar um curso de física. Você faz física. E aí você vai fazer o mestrado no IAG da USP, que é o Instituto de Astronomia e Geociências. IAG significa isso, Instituto de Astronomia e Geociências da USP, ou você faz o mestrado e doutorado em astronomia na UFRJ. Lembrando que às vezes as pessoas também perguntam: ah, Rafael, mas eu vou fazer astronomia, aonde que eu vou me encaixar no mercado? Bom, você pode seguir a área acadêmica, ser um professor universitário, que os salários são muito bons, e um ponto que a galera não imagina é trabalhar na gestão de satélites de empresas de telefonia. Se eu não me engano, o conglomerado Telecom não estava encontrando profissionais formados em astronomia. Estava oferecendo um salário aí de R$ 12.500 de salário e não estava encontrando profissional na área. Porque as leis que regem os planetas são as mesmas leis que regem os satélites de comunicação, de telecomunicação. Então, você também pode se encaixar na área de telecomunicação aí, das empresas. Você, inclusive, né, beleza pura, comentou aí agora, né, mais um lado não governamental, né, da parada. Olhar para o espaço de uma maneira exploratória, até no sentido mais particular de empresas. E aí, me veio aqui a cabeça a SpaceX, né, agora lançou aquele carro para o espaço, e eu li até esse dia, estava lendo um artigo, né, se você puder comentar para a gente aí, dentro do lado da biologia,
que eles vão acabar, vamos colocar assim, contaminando o espaço, né? Isso aí tem verdade em cima disso? Eles não têm aquela mesma preocupação governamental que, por exemplo, Estados Unidos, a União Soviética antigamente tinha, né? A Índia também, que lança alguma coisa. Comenta com a gente um pouquinho essa ideia da SpaceX, para quem não sabe, a empresa, né? Eles lançaram aí um carro esse tempo atrás, com um camarada dirigindo, só para tirar foto, né? A ideia era tirar foto com a Terra atrás. E vem essa ideia dos micro-organismos que leva para lá. Como é que funciona isso? Vocês conseguem proliferar? Sim, inclusive esse assunto ele começou muito legal na área para quem é apaixonado do espaço. Inclusive eu tenho essa réplica que eu tenho aqui dos foguetes do Elon Musk, que é o Falcon 9, Falcon 9 e o Falcon Heavy. Então o que acontece? A SpaceX ela começou como uma joint venture, que é uma empresa inicial para lançamentos privados de satélite. Então, por exemplo, você é uma empresa de telecomunicação, precisa lançar o seu satélite de comunicação, seja ele de TV por assinatura, internet ou telefonia. Então, o Elon Musk, ele cobra para fazer o lançamento para você. Então, é uma empresa privada. Lembrando que, hoje em dia, não existe só a SpaceX. Existe a Northrop Grumman, que é muito antiga nos Estados Unidos. A própria Boeing tem também o seu vetor de lançamento. E agora, quem entrou no ramo de lançamentos particulares é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Então, fica a dica aí para quem está acompanhando a live, até para vestibulares, provas, acompanhe quem é o Elon Musk, quem é o Jeff Bezos, que são empresários que estão liderando aí esse ramo da exploração espacial. Eu sou fã incondicional do Elon Musk, só que agora o Elon Musk começou uma série de lançamentos que é do sistema Starlink, que ele pretende criar, com a melhor das intenções, uma rede global de internet de altíssima velocidade, utilizando nada mais, nada menos que 60 mil satélites. Aí que começa o problema. Por quê? 60 mil satélites, ele já, se eu não me engano, atualmente, desses 60 mil, ele já lançou 72. 72 pode parecer pouco, mas essa semana aqui em Minas Gerais já deu para ver 30 satélites, um enfileirado do outro. Aquela carreirinha de satélite passando no céu. Quando se faz uma foto do espaço, você tem que deixar o seu telescópio apontado por pelo menos 1 minuto. Então, isso já está se tornando uma poluição luminosa no céu. Então, a gente tem o problema da astronomia, que vai ser, com esses satélites, vai ser inviável fazer foto do céu, praticar astronomia. E nós temos a questão do lixo espacial, que pode cair aqui na Terra. Inclusive, eles todos são direcionados, para quem não conhece, a galera aí da geografia, que gosta de geografia, procure saber sobre o ponto Nemo. O ponto Nemo é o ponto no Oceano Pacífico mais isolado, é o ponto mais isolado da Terra, aonde os satélites caem no fim da sua vida útil, eles caem no oceano, no ponto Nemo. Então, nós temos o problema da queda desses satélites e também, para mim, mais preocupante, a poluição visual que isso pode provocar a curto e médio prazo. Dentro de 10 anos, vai ser quase que inviável fazer foto do céu se o sistema Starlink entrar em vigor mesmo. E isso é interessante ainda, né? Porque eu gosto de acompanhar muita coisa, a gente vê muita coisa na Sky aqui, né, e tal. E antigamente, né, antes, vamos pegar aí do homem sair da Terra, né, a gente não tinha nada, né, então era muito mais fácil visualizar. Eu gosto muito de acompanhar no YouTube os pousos de alguns veículos espaciais, ou alguma coisa em outros planetas, né, como já tem em Marte um monte, né. A gente tem, muitas vezes o pessoal comenta, acha que a ideia do homem ir à Lua é uma mentira, né? Que a pergunta ele fala assim, se foi lá algumas vezes, por que não foi nunca mais? Podemos até comentar disso em relação à grana e tudo mais, viu que não precisava daquilo, né?
Mas eu gosto muito de ver essa ideia dos pousos, né? Ver como é que é. Você consegue hoje, cara, ver, obviamente, com uma qualidade até muito boa, como é que é o solo de Marte. Eu, no meu lado químico, eu já começo a tentar entender essas coisas, porque é muito legal, cara, você ver aquilo. Você pegar... Eu estava assistindo um documentário esses dias, né? Se fala muito do primeiro homem que pisou na Lua, mas esse era sobre o último homem a pisar na Lua. Eles já sabiam que era a última missão, ainda tinham algumas missões marcadas da Apollo, e eles já sabiam que não ia ter mais pela grana, gastava-se muito dinheiro. E outra, não sei se a sua visão é essa. Por que o homem não voltou mais na Lua? Porque não tinha mais nada para encontrar lá. Chegaram lá, para que o homem faz na Lua? Né? Para quem não sabe, o homem vai na Lua e fica pegando pedra. Coleta coleta material e traz. E depois de várias vezes que já tinham ido, viu que não tinha muita coisa além a se fazer. E eu tenho até uma brincadeirinha aqui, antes de você comentar aí a respeito, né, dessa ideia do homem e a Lua, se é verdade ou mentira, né? Que tem esse conceito. Eu gosto de brincar sempre o seguinte: eu, cara, infelizmente, sou fumante, estou deixando de fumar agora na quarentena. Se tudo correr, faço muito aqui é acender um cigarrinho, olhar para a Lua e fumar daqui olhando para a Lua. E meu sonho era um dia ir lá da Lua, cara, fumar um cigarro olhando para a Terra. Eu queria deixar isso aqui claro. Vou precisar de oxigênio, que não vai ter muito. Mas comenta aí pra gente essa ideia dessa teoria da conspiração, não é? Do homem não pisou na Lua. Deve ser o mesmo cara que falaram do terraplanismo, né? O comentário é o seguinte. Primeiro, eles acham que o homem pisou na Lua uma vez só. Só que a gente tem que lembrar que nós tivemos a Apollo 11 pisou na Lua, em 69. Aí depois nós tivemos a Apollo 12, que também pisou na Lua. A Apollo 13 falhou, eles chegaram a orbitar a Lua, mas falhou. Depois a Apollo 14 pisou na Lua. Quem quiser assiste o filme, que é um filmaço, Apollo 13. Um filme muito bom, com Tom Hanks, filmaço. Vai. Filmaço. Então a gente teve a Apollo 1, a gente teve a Apollo 12, pisou na Lua, a 13 falhou, a 14 pousou na Lua, a 15, a Apollo 15, levou um Jeep lunar, legal pra caramba. Depois tivemos a Apollo 16. E eles metiam o pau naquele Jeepinho, eles pulando naquele Jeepinho. Então, nós tivemos até a Apollo 16, que pisou na Lua. Então, não foi só uma missão. A outra dica, as missões lunares, elas deixaram um espelho lá na Lua, e sismógrafos também. Hoje, as universidades, inclusive universidades brasileiras, a própria UFJF, eu lembro de ter acompanhado isso, você consegue, daqui da Terra, apontar um laser para a Lua, e o laser bate e volta, e você pode inferir a velocidade da luz e a distância da Terra à Lua. Então, sim, o homem foi na Lua, não teria como deixar esse espelho lá. E outro, a gente tem que lembrar o contexto histórico que o homem pisou na Lua. O homem pisou na Lua durante a Guerra Fria. Então, se os Estados Unidos nunca tivessem chegado até a Lua, a União Soviética, na época, seria o primeiro bloco, seria o primeiro país a contestar a ida do homem. E a União Soviética estava lá com seus satélites, eles observaram o homem pisando na Lua. Então, a União Soviética não contestou isso. Aí chega o pessoal aí, com teoria da conspiração, querendo questionar. E sobre o retorno do homem à Lua, na verdade, os planos, inclusive do Elon Musk, era ir a Marte. E a NASA também tinha o projeto com a cápsula Orion de ir para Marte. Só que eles viram que era um salto muito grande. A gente mal domina a tecnologia para ir na Lua, e aí eles já quererem ir para Marte. Então houve uma regressão no projeto, e agora vale a pena, inclusive, o pessoal acompanhar. Entra lá no site da NASA, que para curto prazo agora, isso 2023, eles retomaram o chamado projeto Artemis. Então, hoje, está encabeçando a NASA é o projeto Artemis, que é o projeto de retorno à Lua, que vai ser um homem e uma mulher na primeira cápsula, que vai pousar, seguido da Estação Espacial Stargate,
que inclusive já foi até licitada. Parece que é a Boeing e o consórcio Ariane que pegou para construir. É uma estação espacial que vai orbitar a Lua e ela vai servir como um meio do caminho entre a Terra e a Lua. Rafinha, rapidinho, vai acabar aqui, eu vou voltar com a live que vai